Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Homens do Século XX, um canal exclusivamente dedicado a homens de grande impacto e de grande importância do século passado. Desta feita, a pedido dos inscritos, iremos fazer um vídeo especial sobre Luiz Inácio Lula da Silva e falar um pouco do Partido dos Trabalhadores, partido esse tão importante na caminhada de Luiz Inácio. Luiz Inácio Lula da Silva fundaria o Partido dos Trabalhadores, popularmente conhecido como PT, em 10 de fevereiro de 1980, em Sion, São Paulo. E entraria para a história somente em 1º de fevereiro de 2002, ao assumir o poder como chefe executivo e presidente da maior e mais importante país da América Latina, o Brasil. Entrando um pouco na ideia do partido, podemos dizer que a ideia central do mesmo era fazer mudanças significativas na vida dos trabalhadores, bem como vitaminar e impulsionar a grande massa excluída pela maioria rica e controladora. Assim viu o partido, como vê até hoje, pelo menos nas entrelinhas. A primeira grande conquista do partido veio com seu reconhecimento em 11 de fevereiro de 82, de forma formal, pelo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral. É bom destacar que, nessa época, os partidos de esquerda estavam crescendo bastante. O Partido Formal de Esquerda do Brasil foi formado em 1922 e, de fato, foi um dos poucos partidos que foi contra o governo de Getúlio Vargas, reprimido pelo mesmo governo na época do Estado Novo, na década de 30. O partido ganha força na década de 80 e é reconhecido aqui em 82, já com um novo formato e com uma nova visão, visando, é claro, a presidência como conseguiria no futuro. Neste mesmo ano, o PT lança o seu primeiro representante à presidência, Gilson Menezes. Com o PT estando à frente nas famosas mobilizações da Direta Já, entre aspas, o partido agora passa a ganhar muito mais força e principalmente popularidade, que é fundamental na política. Entre os apoiadores do PT estavam Tancredo Neves, Leonel Brizola e Miguel Arares. Mas para chegar à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva teria de enfrentar 3 grandes derrotas, ou 3 eleições. A primeira em 1989, perdendo para Collor de Mello, em 23 estados, uma derrota de fato acachapante. Já em 1994, o presidente Luiz Inácio, o popular Lula, perderia em 25 estados, outra grande derrota monstruosa para Fernando Henrique Cardoso. Porém, seu apogeu veio em 2002, quando em 26 estados, exceto Alagoas, bom ressaltar, Lula venceu José Serra do PSDB no segundo turno. Lula obteve cerca de 60,83% dos votos, uma estimativa em números mais simples de mais de 58 milhões de brasileiros que votariam em Luiz Inácio. Um número ainda maior do que o conseguido por Dilma Rousseff, anos depois, que 55 milhões de votos, também muito bem voltada a Dilma Rousseff. Agora vamos entrar nos feitos do governo PT. Afinal de contas, o canal destaca aqui principalmente os feitos desses homens. Ao assumir o poder em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva vai cumprindo o que de fato prometera. Mesmo que no futuro descobrimos que esse ato prometido e feito de Luiz Inácio fosse de dinheiro infelizmente desviado e principalmente dinheiro para financiar o Foro de São Paulo, partido esse que alimenta os partidos de esquerda da América Latina. Mas em primeiro lugar, devemos destacar a estabilidade econômica. De fato, o PT fez isso durante os primeiros anos de governo de uma forma que assombrou muita gente, e principalmente os países do exterior. Para se ter uma ideia, o aumento do BIP do Brasil, que antes era de 4%, a estimativa, passou a ser 32,62%, algo de fato assombroso, um crescimento para um país de terceiro mundo se equiparava a um país de primeiro mundo, para se ter uma ideia. O crescimento da renda per capita
do Brasil, que antes era de 2,8%, passou de forma assombrosa a 23,5% durante o governo aí de Luiz Inácio Lula da Silva. De fato, algo naquela época, na verdade até hoje, milagrosa. Em terceiro lugar, a criação de diversas universidades. Essas universidades são criadas justamente no pretexto de aumentar o conhecimento e principalmente o grau de escolaridade dos brasileiros, mas também, é claro, no intento de doutrinar e passar as informações do partido de esquerda que o PT tinha ali em mente. É claro, cada partido tem suas ideias e usa suas ferramentas para passar suas doutrinas, evidentemente. O crescimento das universidades, que antes era de 126, passa a dar um pulo de 274, e essas universidades de fato foram fechadas até o final do governo Lula em 2010. O quarto ponto a ser destacado, mas não menos importante, é claro, o mais lembrado de todos, o último, mas não menos importante, que é o Bolsa Família, apoiado pela Lei 10.836 de 9 de janeiro de 2004, regulamentada de forma formal pelo Decreto 5.209 de 17 de setembro de 2004, no mesmo ano. Esse de fato é o mais lembrado e de fato até hoje está em vigor, e suas leis são simples, apoiando aí os estudantes e também ajudando as famílias de baixa renda justamente a partir do estudo. O governo PT pode ser odiado por muita gente e pode ser amado por outros, e pode ser de certa forma até esquecido por alguns poucos. Mas a grande verdade é que esse governo deixou marcas que podem ser intiráveis para o país e inesquecíveis, na verdade, já que deixou cicatrizes boas e ruins, principalmente nos âmbitos universitários e principalmente nos âmbitos também das ideias de questões igualitárias e questões também políticas. Se gostaram desse vídeo, inscreva-se no canal e deixe suas sugestões nos comentários ou na página Homens do Século XX.